Mais sobre os desdobramentos dessa vitória de Javier Milei e na própria economia também argentina e na relação bilateral com o Brasil. A gente conversa agora com o professor Matheus Oliveira, doutor em Relações Internacionais, especialista em política externa da Argentina. Tudo bem, professor? Como vai? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Bom, professor, inúmeros analistas fazem avaliação de incerteza em relação à Argentina. O senhor acha que a avaliação é essa que deve ser feita realmente? Ou é possível ter uma esperança, já que teremos uma troca de não só de perfil político, mas também o desafio de se tentar amenizar o que vem acontecendo economicamente na Argentina? Não, acho que a análise de incerteza ela é bastante plausível, porque a gente tem um candidato, agora o presidente eleito, Javier Milei, que se apresentou durante todo esse processo eleitoral com uma agenda bastante fora da curva, por assim dizer, né? Uma agenda com bastante componentes de extremos, é, e muitas das coisas que o Milei propunha e agora a gente, enfim, precisa descobrir em que medida ele vai conseguir executá-las ou não, elas significariam mudanças muito amplas, muito profundas na Argentina, com impactos, claro, também para suas relações exteriores, mas a gente não tem ainda como saber em que medida essas propostas, esse discurso que o Milei encampou durante os últimos meses, vão de fato se traduzir nas medidas concretas, e tampouco a gente tem como ter muita clareza nesse momento de qual seria o efeito prático dessas medidas, pelo menos nos primeiros momentos. Então, acho que sim, a análise que vai por essa linha de incerteza é bastante plausível por hora. Tem alguma preocupação em relação à política econômica e à relação bilateral do Brasil com a Argentina, não só do ponto de vista das diferenças de ideologias dos dois governos, mas também a dificuldade do governo brasileiro ou de nem tentar uma proximidade maior com o presidente eleito da Argentina? Bom, eu acho, em primeiro lugar, imagino que nesse momento o governo brasileiro já tenha em andamento algum tipo de iniciativa para estabelecer canais de interlocução com o presidente eleito, né? Isso deve estar sendo feito de maneira mais discreta do que seria se o vencedor tivesse sido o Sérgio Massa, mas certamente está acontecendo por causa da importância, da relevância que tem a Argentina, para nós. Uma questão importante para a gente ficar de olho é quem o Javier Milei vai nomear como embaixador aqui no Brasil. A gente sabe que durante o período de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, o período ali que ficou o Bolsonaro aqui no Brasil e o Alberto Fernandes na Argentina, as relações também foram difíceis, e um elemento que facilitou essas relações naquela época foi uma atuação muito competente do embaixador argentino no Brasil, o Daniel Scioli. Então, eu imagino que esses canais estejam, sim, sendo explorados agora, ainda que de maneira discreta. Agora, a preocupação em relação à política econômica, ao que fará o Milei, sem dúvida alguma existe, né? Ontem, no discurso perdão, no discurso de vitória, ele deixou muito claro que pretende adotar o que a gente chama de terapia de choque, né? Um pacote de medidas bastante bruscas, que implicam numa mudança bastante brusca já no início do mandato, sem esse esforço de gradualismo, né? E os impactos dessas medidas, eles podem ser bastante problemáticos, principalmente do ponto de vista da população mais pobre, né? Dos setores mais vulneráveis da sociedade argentina. Então, claro que isso também suscita uma preocupação, sem dúvida. O senhor acredita pessoalmente que o acordo do Mercosul com a União Europeia está ameaçado com a mudança de governo na Argentina? E se há alguma chance de se apressar esse acordo que há décadas não sai do papel? E até mesmo o papel do Mercosul, que é sempre muito discutido pelos países que compõem o bloco, não é, professor? Sim, eu acho que aí a gente tem algumas questões importantes e diferentes. O Milei, ao longo da campanha, falou muitas vezes contra o Mercosul, disse que ia retirar a Argentina do Mercosul. Me parece que isso demonstra por parte dele uma ignorância muito grande a respeito do peso do Mercosul, da relevância que tem o Mercosul para a Argentina.
Ontem à noite já começou a circular de maneira muito discreta, mas já começou a circular a informação de que ele já teria avisado ao governo brasileiro que não deve seguir adiante com essa ideia de saída, de retirada da Argentina do Mercosul, e eu, pessoalmente, espero que siga nessa toada, né? Acho que o Mercosul é um projeto importante e que deve ser mantido. O acordo com a União Europeia, veja, eu acho que tentar assinar esse acordo, né, tentar passar o acordo no tempo que resta do Alberto Fernandes na presidência vai ser um pouco difícil, né? É um acordo muito complexo, é um acordo que está sendo negociado há mais de 20 anos. E já tem notícia, né, a gente já observa, principalmente nos jornais europeus, que em alguns países da Europa começa a aparecer alguma resistência em relação ao acordo por causa da eleição do Javier Milei, né? Já tem algumas notícias dando conta disso na Alemanha, por exemplo. Então, eu acho que é um cenário ainda bastante aberto, bastante indefinido, mas me parece um pouco difícil, né, que se consiga concluir um acordo dessa magnitude, dessa complexidade em 2, 3 semanas, que é o que resta de governo para o Alberto Fernandes. E, professor, só mais uma colocação. Javier Milei fala em 2 anos para tentar corrigir o problema inflacionário na Argentina, que bate recordes, e a discussão sobre a possibilidade de se dolarizar a economia da Argentina. O senhor acha que, claro, é difícil saber o tempo, mas o senhor acha que ele terá instrumentos para conseguir, pelo menos, amenizar o impacto inflacionário no país? Veja, a proposta de dolarização uma coisa que é importante frisar, né? A Argentina já teve uma experiência de dolarização nos anos 90, quando tinha um plano de estabilização que ancorava o peso argentino ao dólar, né? Estabelecia a paridade cambial. O que o Milei está propondo agora é uma iniciativa ainda mais radical. Ele quer extinguir a moeda nacional e substituí-la pelo dólar, tal qual acontece, por exemplo, no Equador e no Panamá, onde circula o dólar dos Estados Unidos. Para fazer isso, ele vai ter que lidar com o Congresso. Isso não é uma medida que ele consiga tomar simplesmente com uma canetada presidencial. Ele tem que lidar, portanto, com o Congresso, no qual todo o grupo político dele é minoria, mesmo com o apoio, né, da coalizão Juntos pela Mudança, do ex-presidente Maurício Macri, ele ainda não tem os votos necessários para fazer esse tipo de mudança, né? Então, isso vai demandar uma engenharia política, digamos assim, bastante complexa e que vai colocar à prova a capacidade de diálogo, a capacidade de interlocução e a capacidade de um Milei encontrar meios termos, né? A capacidade de construir acordos, de negociar, de ceder. Perfeito. Essa é uma coisa que a gente ainda não sabe muito bem como vai acontecer, mas a personalidade dele até agora sugere que vai ser algo difícil de se concretizar. E seja qual for o conjunto de medidas que ele venha a adotar para combater a inflação, essas medidas precisarão envolver negociações políticas, né? Então, eu acho que aí que está o X da questão. Independentemente de qual seja o instrumento, isso vai demandar por parte do governo um esforço de diálogo que vai colocar à prova esse temperamento bastante, né, enfim, intempestivo às vezes, pouco afeito ao contraditório, que o Milei vem demonstrando até agora. Ok. Seja como for, o problema da economia argentina, a crise que a economia argentina está vivenciando agora, não é para amadores, né, não é um problema que vai ser resolvido com passe de mágica, e eu acho que 2 anos também talvez seja um prazo aí, enfim, bastante otimista por parte dele. Professor, Claro, perfeito. torço para que tenha que o problema se resolva, porque no final do dia quem sofre mais com isso é a população, mas eu acho que, enfim, o ponto para mim é qual é a capacidade de diálogo e de construção de articulação política que o Milei vai demonstrar, porque é isso que vai ser fundamental para a gente, para determinar o êxito ou Ok, não professor. dessas medidas de estabilização que ele vem a tomar. Professor Matheus Oliveira, doutor em Relações Internacionais, especialista em política externa na Argentina. Muito obrigado, viu, professor, pela atenção, pela gentileza. Até a próxima. Eu que agradeço, um prazer.